vocês lembram aqui que a ideia de cidadania é o núcleo da ideia de pessoa. Não é? Quer dizer, só que a cidadania são os papéis que você representa em terrenos da igualdade, né? Terrenos regulados por normas, leis, não é? Então, todos são iguais perante a lei, a norma que nos regula a todos. Agora, quem cumpre esses deveres do cidadão, né? Cumpre as leis e tudo, leis que você assume autonomamente. Autonomia eu pego a lei e digo, essa lei é minha, fui eu que fiz, eu fiz minha. Não fui eu que fiz a lei, mas eu olhei para a lei e disse, essa lei é minha, né? Eu acho que está legal. Se não está, eu vou trabalhar para mudar, não é? Quem vai trabalhar para mudar? Os cidadãos. Quem é cidadão hoje? Todo mundo. Nasceu, está com o coração batendo. Na Grécia, para Aristóteles, era 7% da população, né? Por isso, em Atenas, no período mais fértil, mais rico e tudo, não se tinha mais do que 40 a 50 mil cidadãos. Numa população aí de, sei lá, 600 mil habitantes, 700 mil habitantes. E cidadão mesmo era 40 mil. Era uma pequena cidade nossa de hoje, né? Uma cidadinha, né? Deixa eu aproveitar esse gancho. Sim, mas só completando. Então, o que é do nível da pessoa engloba o do cidadão, né? Mas essa vivência da diversidade pessoal, eu sou diferente da Luciana como pessoa, nós temos projetos diferentes, papéis diferentes, não é? E a gente gosta disso, do André e tudo, tá certo? Nós não viemos para a escola para ficar todos iguais, mas isso só vale se eu tenho o núcleo do cidadão, que é eu respeito o direito dos outros, não é? Eu respeito a lei, não é? Então, garantido esse núcleo, aí eu expando e eu vivo as minhas diferenças pessoais, né? Eu reclamo meus direitos como pessoa, mas se eu cumpro meus deveres como cidadão. Aí a volta do telho, que garantir os direitos do cidadão é o dever do Estado, mas é direito do Estado que cada cidadão cumpra o seu dever. É um direito do Estado. Se o cidadão não fizer, o Estado cobra. Polícia e tudo, imposto de renda, vai atrás e pega. Não é? Então, na relação Estado-pessoa, há essa solidariedade que não é uma simetria, porque não é toma lá da cá, mas há uma solidariedade, né? Uma circulação que é essa daí. Mas diga. Só conversar que você falou agora e startou aqui uma incongruência nesse processo. Tanto do Aristóteles defender essa perspectiva do bem supremo e não se incomodar ou ser favorável à questão da escravidão, é um certo descompasso em relação a essa perspectiva, porque ele defendia uma virtude, em contrapartida, uma situação real da sociedade não o incomodava. Certo. E aí eu me pergunto se esse pensamento o fato da escravidão não o incomodasse, ele não estava preso ao tempo, à realidade que ele vivia, por isso que aquilo não... Assim como, e aí não quero fazer uma comparação muito ruim, mas assim como a gente pensa bem-estar hoje, mas não desassociado ao capitalismo. Estou tentando identificar para ver se tem relação. Entendi. E eu vou pôr uma lenhazinha mais nessa fogueira daí. Vamos juntar... Não, vamos juntar o seguinte, juntar a questão da escravatura, né, da escravidão, juntar isso que você fala, que é perfeito, porque meter o pau no capitalismo é tranquilo, né? É fácil, tá certo? Agora, abdicar, querer os direitos, nos seus direitos, coisas que dependem estritamente da visão capitalista, nem sempre é consciente, né? Mas vamos juntar um terceiro elemento que é, por exemplo, a participação política da mulher. Claro que na Grécia isso não existia, não é? Não existia. No mundo hoje isso é uma coisa... discutir isso parece uma anomalia, não é? No mundo ocidental, exatamente, bem lembrado. Mas quando que as mulheres adquirem o direito de votar, direito elementar de votar nos Estados Unidos? Em que época?
Os Estados Unidos são do século XVIII, né? Hã? 1920. Tá certo? Veja quantos anos tem o direito do voto da mulher. Não é? Então, no Brasil, acho que desde a Constituição de 34, né? Mas depois com a de 37, mas é recente também, né? Então, veja, a gente cobra do Aristóteles, tem que cobrar integridade. Integridade quer dizer sintonia entre o discurso e a prática, não é? Ter um discurso arrumadinho, bonitinho, e uma prática que não condiz, né, é falta de integridade, tá certo? Mas, ao considerar essa prática, é preciso pensar no contexto, na cultura, não é? E pensar a história. Ninguém, não tem sentido hoje aí você dizer, não, morra Aristóteles, não é? Ele não gostava de mulher e a escravidão era o forte dele, não sei o quê. Não é essa a ideia. A consolidação da igualdade, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, é uma construção ao longo de muitos séculos, não é? Marcos dessa consolidação da igualdade entre seres humanos, igualdade como cidadãos, né? Que ainda se mistura com igualdade como pessoa, porque eu não quero igualdade como pessoa, né? Não quer que um muçulmano e um católico sejam iguais. Quero que ambos tenham um núcleo de cidadania que respeitem, não é? os deveres fundamentais em relação às pessoas. Quero que pensem a la Kant que usar uma pessoa como meio para atingir um fim que está além dela é antiético. Não há ética que possa sustentar isso, que é a máxima kantiana, né? Uma pessoa é sempre um valor fim, nunca é um meio. Usar a pessoa como meio é antiético. Então, a gente quer isso independentemente do cenário grande, assim, né? E a gente não tem. Diga, Marta. Eu fiquei pensando nessa questão, se essa incoerência, ela não nasce, na verdade, de uma sensação, é algo que não é racional, de que o outro, ele não é tão ser humano quanto eu. Ele é quase como se fosse uma outra espécie. Eu vejo isso ainda hoje em algumas situações, as pessoas denunciam isso no vocabulário, por exemplo. Quando você vai falar de índios, aquela gente, então, o negro, o índio, né? Então, é uma sensação, assim, que o outro, que eu não estou falando de ser humano, né? O outro não é ser humano igual eu. Nós e eles, né? Se esse sentimento talvez não gere esse tipo de discurso, porque quando ele fala a teoria bonitinha, ele está se referindo ao que ele entende como ser humano. Então, Marta, é aí que está. Então, não, cidadãos, homens, livres, que não eram escravos. Essas são as pessoas. Isso era a pessoa, o resto não era a pessoa. Não é? E aí que está, nessa discussão sobre a ideia de pessoa, não é? O que a gente coloca aí como ingrediente imprescindível na ideia de pessoa, quer eu esteja no Oriente, quer eu esteja no Ocidente, né? Quer eu seja índio ou de qualquer cultura, não é? O que se coloca dentro do núcleo assim, da ideia de pessoa e que é inegociável? Essa é uma pergunta, né? Uma pergunta importante, né? E o dever máximo é de preservar isso que é uma pessoa. Não adianta essa Declaração Universal de Direitos Humanos inteirinha que está escrita aí, com todos os artigos passando pela ideia de pessoa, se eu não chego a um acordo com relação ao que é a ideia de pessoa, né? Então, há uma busca de mínimos que garantam, né, essa pessoalidade, esse viver as diferenças, mas a partir desse núcleo que é inegociável, como a integridade. Integridade que significa haver valores, porque a integridade, nós já conversamos aqui, existem 3 níveis assim de coisa, né? Primeiro, uma pessoa íntegra é uma pessoa que tem um quadro de valores. Então, dúvidas todos temos, mas só ter dúvidas garante que você não tem integridade. Se tudo pode ser ou não ser, você está em dúvida, cadê a sua integridade? Não é?
Agora, eu tenho algumas certezas e tenho muitas dúvidas. Vamos conversar sobre as dúvidas, mas tudo é balizado pelas certezas que a gente tem, pelas poucas certezas que a gente tem, não é? A integridade, então, começa com esse quadro de valores, mas continua. Tem que haver integridade no sentido de sintonia, discurso e ação, porque o quadro de valores pode ser bonito e a prática não tem nada a ver com isso. Um país com uma Constituição maravilhosa e uma vida lá, não é, social detestável. É uma Constituição que é exemplar. Mas não há, a Constituição não tem nada a ver com a vida no país. Isso é doidice, não é? E a terceira coisa é a integração com os outros. Quer dizer, o quadro de valores que se tem que ser sinceramente aberto para a negociação. Eu tenho um quadro de valores e eu vou conversar com o André. E o André tem outro quadro de valores. Os valores podem ser os mesmos, o do André e os meus, os mesmos em termos nominais. Mas o quadro significa o espectro de valores. Significa o peso que o André dá para um valor e que eu dou, o peso que ele dá para outro valor e que eu dou, e isso nos torna diferentes como pessoas, não é? Valorizar mais uma coisa, menos a outra, é normal. Só que numa discussão crucial, aí eu encontro com o André e a gente está pensando diferente, aí nós vamos conversar sobre isso. E essa conversa é assim, eu estou sinceramente aberto a ser convencido, mas eu estou querendo convencê-lo. Aí eu vou dialogar. Aí Habermas na cabeça, né? Habermas na cabeça. Garanta uma condição ideal de fala que as pessoas... Eu vou conseguir me entender com ele. Mas a integridade passa por isso, pela integração com os outros, que quer dizer abertura no quadro de valores. Isso é crucial. Fechou o quadro de valores, ferrou, gente. Não há saída. Não é? O quadro de valores, no mínimo, ele é uma coisa viva. E o que é vivo está se transformando. Não é de hoje para amanhã. Não é como um caleidoscópio. Vira assim, já é outra imagem. Mas tem história, né? Tem história. História da participação política da mulher, né? Tem história. Eu vou vendo na história e eu vou compreendendo o que está se passando, né? Mas isso, a história obriga a gente a manter aberto esse quadro de valores. Todo fechamento no quadro de valores é temporário, é circunstancial, é porque às vezes se você não fechar, você não age. Aí, se você ficar equilibradinho aqui, você não anda. Para eu andar, eu tenho que me desequilibrar, né? Mas depois eu me equilibro de novo, e entre equilíbrio e desequilíbrio. Então, você fecha o quadro de valores, às vezes, para tomar certas atitudes, agir, fazer coisas, mas reconstitui, reequilibra de novo e abre o quadro de valores, não é? Põe em discussão outra vez. Ou nada rola, né? Ou acaba a ideia de vida junto com os outros. Diga, Tiago. Nossa, agora você... Esse discurso já já está longe. Uma das perguntas que o Bob traz no texto dele, que eu fiquei com muita vontade de ouvir e discutir, ela acaba entrando no que a gente considera uma pessoa, é sobre o direito ao aborto. Porque tem uma mulher direito a fazer o aborto, que isso de alguma forma fere possivelmente uma declaração dos direitos universais dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo, porque aquilo que está se formando teria o direito à vida, mas ela também tem direito às coisas que pertencem ao corpo dela. Isso acaba entrando também bem nisso. Quando que você... E aí entra uma coisa que para a biologia é muito interessante, que é quando você começa a considerar aquilo que se forma... Uma pessoinha. Uma pessoinha. Pois é, essas questões, olha, elas são... mas essas questões, elas têm discussão. Por exemplo, nós falamos do Jonas aqui, né? Que é um filósofo do lado da ética e que vem da biologia. A formação do Jonas é biologia. Esse livro, que eu já trouxe aqui várias vezes, olha, Técnica e Ética, né? Na medicina, né? É Técnica, Medicina e Ética, sobre a prática do princípio responsabilidade. Os capítulos são todos sobre esses temas, ó. Os capítulos assim, vamos clonar um ser humano? Vale a eugenia, não é?
Você vai clonar e você vai querer formar logo de cara um ser perfeito, né? Ele já vai nascer perfeito, né? Sobre a redefinição programática da morte. Quando é que você considera que morreu, né? Porque eutanásia é uma palavra genérica, assim, mas quando que morre, né? É morte cerebral, parou de bater o coração, é o sopro. Sabe que há uma perspectiva de considerar que a vida começa num sopro e acaba num sopro, o último suspiro. Então, não é assim o coração ter parado de bater, né? Então, mas aqui tem sobre a redefinição pragmática da morte. É um capítulo, né? Outro, técnicas para o adiamento da morte, sobre o direito de morrer. Alguém que decide que não quer mais viver e como é que fica, não é? É a vida dela e tudo, mas a vida dela é dela, né? No sentido de uma posse capitalista, é minha vida, eu faço dela o que quiser. Ou, se você quiser se matar, nós aqui não vamos deixar. Não, mas é a vida dele. Não, mas deve estar acontecendo alguma coisa com ele, vamos segurar e vamos impedir isso. Não é justo, não vamos deixar. Não é? Nós vamos nos sentir responsáveis por manter a sua vida. Não é? Então, essas discussões não são simples, mas é possível tomar posições com argumentos. Claro, o outro tem outro argumento e vamos combater o argumento com um argumento, né? Mas esse livro do Jonas, ele diz respeito diretamente a esses dois temas, o que a gente está discutindo aqui agora e o da segunda parte da aula, que é a questão da tecnologia, não é? De até quando a gente entrega essas decisões para a tecnologia, não é? Professor, Pois não. sobre essa questão do aborto, me incomoda qualquer debate nesse sentido que não tenha a mulher como protagonista. Porque não adianta falar que é a mesma coisa para o homem e para a mulher, porque nunca é. Concordo. Então, o que eu percebo nisso? Acho que qualquer decisão a respeito de aonde se inicia a vida, no atual plano que nós estamos, no atual avanço científico que nós estamos, é uma crença. Sim. A ciência não consegue dizer exatamente Sim, isso. sim. É uma convenção, né? Então, acho que, na medida que é uma crença, a minha opinião pessoal, eu acho que cada pessoa tem o direito de escolher, é uma decisão de foro íntimo, então, onde se é uma crença. E se tratando da mulher, do corpo da mulher, é uma decisão da mulher. Porque eu acho que, assim, a mulher ela não pode ser resumida a um vaso. Ela não pode ser resumida a uma... então a função da mulher é carregar uma possível vida. Veja bem, essa possível vida, que a gente nem sabe se é vida ou não, porque é uma crença, é mais importante do que uma vida concreta que a da mulher. Então, para mim, esse é o ponto. Né? Eu acho que sempre, em se tratando de uma questão de crença, Sim. a decisão tem que ser do sujeito que Eu pego daí, Martinha, a questão, dizer que é uma questão de crença, pode ter um sentido pejorativo, ou assim, um sentido menor de diminuir a importância, porque é uma questão de crença, né? Ou pode aumentar, assim, e muito a responsabilidade da gente, dizer que só depende da gente. Por exemplo, a vida tem sentido? É a nossa última... Hã? Depende da crença. Então, a responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Quem achar que não tem, ninguém de fora pode vir para você e garantir que a sua vida tem sentido se você decide que ela não tem. Mas quando você coloca um filho no mundo, querendo ou não, a maior responsabilidade, na prática, sempre vai ser da mulher. O caso mesmo que ocorreu essa semana, jornais apedrejaram lá a mulher que deixou a criança no bueiro. Claro, ela é responsável, mas em nenhum momento a comoção popular é cadê o pai? A polícia não foi atrás do pai, foi atrás da mãe. Então assim, a gente tem uma realidade onde na prática é a mulher que arca com toda a maior responsabilidade. Sim. Então se a mulher ela é sempre responsabilizada, Bom, não não dá para discutir isso. Eu acho que realmente né, a responsabilidade tem que ser partilhada, né? E a mulher não fez a criança sozinha e nem foi um ato de fé, né? Tá certo? Foi uma partilha, um ato concreto, uma partilha com o outro. Mas vamos defender
um pouco é a questão da crença, de como é crença, não é? Não, então vira uma coisa relativa. Olha, sabe o que é isso aqui? Isso aqui são os múltiplos sentidos que uma coisa pode ter. O sentido da vida, o sentido de uma norma. Eu olhar uma norma e dizer, eu acho que faz sentido, aí eu faço da norma minha, né? O sentido, os sentidos, não é? Eles são pessoais. Cada um de nós pensa de uma determinada maneira, sente de uma determinada maneira, não é? É diferente para cada um de nós as perspectivas sobre essas questões, não é? Agora, a fé é fundamental. Sem fé, essa multiplicidade de perspectiva leva a gente à selva. A vida é uma selva. Cada um acha que é de um jeito e pronto, eu tenho o meu jeito, o Douglas tem o jeito dele, né? E acabou. Não, nós temos fé. Fé em quê? Fé em que há algo a ser partilhado. Todos estamos vendo coisas diferentes, mas existe algo aqui, ó, existe algo aqui que possibilita a minha conversa. Eu vou conversar com você. Você pensa diferente de mim, digamos, a respeito do papel da mulher, né? Os deveres da mulher em relação ao filho, à criança e tudo, ao feto, né? Mas eu acho que dá para a gente conversar. Eu tenho fé nisso, que dá para a gente conversar. Habermas tem fé nisso. E quando criticam o Habermas e dizem, olha a história da humanidade, quando é que o povo parou para conversar e tirou conclusões assim, né, bonitas como você está falando? Nunca houve isso. Veja a história da Guerra dos 100 Anos, né, França e Inglaterra, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Veja essa conversa toda aí, as bombas, Hiroshima, Nagasaki, não é? Mesmo agora, esse negócio de conversa, por exemplo, Estados Unidos e Irã. E Rússia para atacar. Sim, e que já sobrou para o Irã. O Irã fez esse acordo com os Estados Unidos, que ainda tem que ser homologado pelo Congresso americano, mas já levou umas bombinhas aí da Rússia, né? Por conta do... Até conversar, mas também não chega... Pois é, mas aí quando dizem para o Habermas, está vendo? Não dá certo, o povo quebra o pau mesmo. Aí ele diz assim, mas eu acredito que se conversar, vão se entender. Você acredita em quê? Eu não acredito na conversa, então eu acredito em quê? Teve quem já postulasse que o único jeito é haver um governo mundial. Deus me livre disso. E quem não acredita em Deus e tudo, diz assim, desconjuro, né? Desconjuro, porque um governo mundial tá louco, meu, né? Eu quero mais é que a gente consiga uma maneira harmoniosa de viver, como a Suíça consegue com os seus cantões, né? Seus cantões, que cada um tem uma identidade, tem uma cultura e tudo, e tem uma Constituição que lida, não é bem com direitos assim da pessoa nessa miudeza, porque isso já está garantido, né? Mas é na relação, né, de coexistência entre as diversas culturas que vêm dos cantões. Eu quero mais isso, e não que tenha um governão que mande em tudo e que fique punindo os países, né? Dando castigo para os países que fizerem besteira.